Nós vamos começar a trabalhar aqui com o conceito de pronome relativo. Pronome relativo é uma classe, na verdade, é uma parte da gramática que cai em qualquer prova de concurso que vocês forem fazer. Se algum dia vocês forem para uma prova, seja da Fundep, da Sesgran Rio, do CESP-NB, da ESAF, da Fundação Carlos Chagas, sem saber pronome relativo, pode contar aí pelo menos uma ou duas questões a menos dentro do seu saldo de pontos. Portanto, não adianta ficar com preguiça. Tem que encarar e tem que saber. Pronome relativo é muito difícil pelo seguinte. O conceito do pronome relativo é o seguinte. É a palavra que substitui o antecedente relacionando orações. Então, na verdade, o pronome relativo está lá no período composto. E nós vamos voltar a essa noção mais no finalzinho do curso. Vamos começar a trabalhar agora, vamos aprender aquilo que é básico. Mas eu não tenho a pretensão de que vocês saiam daqui hoje sabendo tudo de pronome relativo. Por quê? Porque o pronome relativo, ele substitui o antecedente. Ele exerce função na oração em que ele se encontra. Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, predicativo. O pronome relativo pode exercer qualquer função que o substantivo exerce. Se ele substitui um substantivo, ele vai fazer o papel desse substantivo nessa frase. Daí eu vou dizer para vocês que não tem como a gente entrar nessas funções, já que a gente ainda não aprendeu sintaxe. Nós vamos ter que voltar a isso mais à frente. Segundo, além de exercer função sintática na oração em que se encontra, o pronome relativo introduz uma oração adjetiva. Vamos voltar à noção disso lá nas orações subordinadas, quando formos estudar orações subordinadas adjetivas explicativas e orações subordinadas adjetivas restritivas. Pois é, até lá, no decorrer do curso nós vamos acrescentando informações, mas até lá nós temos alguns conceitos que a gente pode e deve saber. Primeiro deles, pronome relativo que é o relativo básico. Tem gente, e aí eu me lembro até de um aluno, na época eu dava aula em pré-vestibular ainda, o aluno falava, professora, mas o meu texto é cheio de que? Como eu faço para evitar esse que? Eu substituo pelo qual, por o qual? Ora, na verdade, esse excesso de que no português, dentro de uma redação, ele se deve basicamente à presença exagerada de oração adjetiva. Lá na frente eu vou dizer isso, mas já vou avisando. Eu poderia dizer, por exemplo, o conhecimento que foi dado pelo professor ou o conhecimento dado pelo professor. Veja que na primeira estrutura eu usei o pronome relativo que. Na segunda eu suprimi. Lá na frente nós vamos estudar que o conhecimento que foi dado é uma oração adjetiva restritiva. O conhecimento dado é uma oração adjetiva restritiva reduzida de particípio. Deixa isso para lá. O importante hoje é vocês saberem que o que é o relativo básico. Ele é o pronome relativo mais comum. Quando a gente quer substituir uma palavra anterior, normalmente a gente usa o que. Pode-se dizer aqui que o que ele pode ter como antecedente pessoa, coisa ou lugar. Entendam esse coisa entre aspas. Eu estou dizendo que tudo aquilo que não é pessoa, não é lugar, é considerado coisa. O que significa isso? Significa o seguinte... Quando eu digo, o remédio que comprei, o que retoma remédio, tudo bem, remédio é coisa, entre aspas. O garoto que conheci, o que retoma garoto, garoto é pessoa. O lugar que frequenta, o que retoma lugar é lugar. Pois é, o pronome relativo que pode ser usado em qualquer situação, ou melhor, com qualquer antecedente. Um antecedente pessoa, um antecedente lugar e um antecedente coisa. A única ressalva a ele, e nós temos que saber, é que ele só pode ser antecedido, precedido de preposição monossilábica. Mono é uma sílaba só. O que significa isso? Que eu posso dizer de que, por que, em que... Mas eu não vou dizer perante que, sobre que. Preposição sobre, que tem mais de uma sílaba, não será usada com pronome relativo que. Professor, eu tenho que saber isso decorado. Acho que decorado não é uma boa palavra, né? O melhor é memorizado, porque memória é uma coisa positiva, não é assim? Tenho que saber que o pronome relativo que é usado em qualquer situação, melhor dizendo, com qualquer referente, mas ele só pode ter antes dele uma preposição de uma sílaba só. Nós temos um outro pronome relativo, que é o qual, a qual, os quais e as quais. Esse outro pronome relativo, ele também pode ter como antecedente pessoa, coisa ou lugar. Ou seja, ele vai ser usado
na mesma situação que o que. A grande diferença, e nós vamos trabalhar com isso lá na frente, é que o que, ele não tem gênero. Eu posso dizer o garoto que conheci, o que retomando o garoto que é masculino, ou a garota que conheci, o que retomando garota que é feminino. Já o qual, a qual, os quais e as quais não, tem gênero e tem número. Quando eu for falar de crase, nós vamos voltar nisso aí, eu vou dizer que normalmente, não é regra, nós vamos entender lá na frente, a gente não coloca crase antes de que. Tem algumas situações que se colocam, nós vamos trabalhar também. Mas antes de a qual, pode-se usar perfeitamente. O que eu estou dizendo com isso? O que eu quero que vocês entendam com essa minha informação? Enquanto que é unissex, serve para retomar masculino e feminino, o qual, a qual, os quais e as quais não. Ele tem um gênero e um número determinado. Isso é importante, queridos, porque dentro de uma construção que eu tenho substantivos de gêneros diferentes, o qual ele desfaz a ambiguidade. Nós temos uma frase que eu posso dizer: conheci o pai da menina, o qual veio de trem. Esse o qual retoma pai. Conheci o pai da menina, a qual veio de trem. Esse qual retoma a menina. Eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, portanto, eu uso o qual para retomar o masculino e a qual para retomar o feminino. Dessa forma, eu desfaço aí um possível problema de dupla interpretação. Vale lembrar aí que o pronome o qual, a qual, os quais e as quais pode ser precedido de qualquer preposição monossilábica de uma sílaba só ou mais de uma sílaba. Ou seja, eu posso dizer do qual, no qual, mas sobre o qual, perante o qual, sem o menor problema. Um terceiro pronome relativo seria o pronome relativo quem, que terá como antecedente apenas pessoa. Isso vai de graça para vocês. Quem retoma pessoa? A garota a quem convidei. Esse quem substitui garota, que é uma pessoa. Entretanto, se eu colocasse o lugar, quem nasce, até de ouvido dá para ver que está errado. Esse quem substituindo o lugar não pode, lugar não é pessoa, não dá certo. Eu só vou usar o relativo quem se o meu antecedente, se a palavra que ele se referir for uma pessoa, nenhuma outra situação. Existe um outro pronome relativo, que é o pronome relativo quanto. Esse relativo, ele retoma só o pronome indefinido. Nós vamos ver um exemplo mais à frente. Existe um outro que cai demais em prova também, que é o pronome relativo onde. Esse nós temos de saber, mas não é pouco, é muito. Vamos trabalhar com o exemplo, vai ficar mais claro para vocês. O que eu tenho de saber do onde? Primeiro, ele substitui lugar. Ele só pode ter como antecedente lugar. O lugar onde nasci, a cidade onde moro, o curso onde trabalho. Curso, lugar e cidade são lugares, portanto, onde está correto. Mais do que isso, o onde, além de substituir lugar, ele equivale a em que, no qual, nas quais, nos quais. Eu estou dizendo isso e parece uma bobagem agora, mas vocês vão precisar disso lá na frente. Onde eu usar o pronome onde, se eu for colocar o onde dentro de uma oração, eu tenho que entender que essa oração precisa pedir a estrutura em. Ou seja, o onde tem dentro dele o em. É como se fosse onde sinônimo de em que. Lá na frente nós vamos entender, dentro do exercício vai ficar claro para vocês. O último relativo, que seria o pronome relativo cujo, eu tenho que saber duas coisas. Cujo, queridos, tem flexão de gênero e de número. Eu vou dizer cujo, cujos, cuja, cujas. Ora, para que tem essa flexão? Esse ozinho no final do pronome, ele é um artigo que aglutinou o pronome. Dessa forma, eu tenho que saber que esse pronome relativo cujo, ele sempre tem um substantivo posterior. Nós vamos aprender isso lá na frente. O que eu quero que vocês saibam agora? Primeiro, ele só vai ser usado entre substantivos. Porque esse pronome relativo cujo, ele serve para marcar a relação de posse entre eles. Por exemplo, pai cujo filho, o filho do pai. Carro cujo dono, o dono do carro. Eu sempre terei, entre esses dois substantivos, uma relação de posse. Na prova, existem 3 informações que vocês têm que se preocupar. Primeiro, o pronome cujo concorda com o substantivo posterior. Cuja roupa, cujo rapaz, cujos alunos. Sempre o cujo vai concordar com o substantivo que vier depois.
Por que isso? Ora, se eu disse para vocês que esse o, a, os e as no finalzinho não é um artigo, o artigo concorda com o substantivo a que ele se refere. Segunda coisa que vocês vão ter de saber e olhar na prova é se esse pronome relativo cujo, ele está entre substantivos marcando relação de posse entre eles. Uma terceira coisa seria a ideia aí da preposição. Mas isso nós vamos aprender lá na frente. Resumindo, o que eu tenho que guardar no bolso, professora? Primeiro, o que é o relativo básico? Ele substitui pessoa, coisa ou lugar e só aceita a preposição de uma sílaba só. Fechou? O pronome relativo qual, a qual, os quais e as quais, ele também substitui pessoa, coisa ou lugar e aceita qualquer preposição. O relativo quem substitui pessoa. O quanto, pronome indefinido. O onde, lugar. E o cujo será usado entre substantivos. Vamos tentar entender como que é isso dentro da frase.